Prezados amigos, é com muita alegria que retornamos a esta casa, trazendo o abraço fraterno dos companheiros de Votuporanga e rogamos a Jesus, nesta oportunidade, que nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Havia um homem muito rico e muito poderoso. O seu reino comportava longas e longas faixas de terra. Esse reino era conhecido por muitas riquezas, por muitos tesouros. Entretanto, se destacava entre todas essas riquezas uma joia de valor incalculável. Essa preciosidade, este homem guardava em uma câmara secreta de segurança máxima. Essa joia somente saía deste local secreto em algumas datas comemorativas, quando a nobreza daquele reino podia se maravilhar com o espetáculo daquela preciosidade. Esse homem, apesar de muito rico e de muito poderoso, vivia de maneira egoísta, jamais se importava com o povo sofredor que vivia em seu reino. Nunca destinara mínima parte dos seus recursos para proteger, ajudar, amparar aqueles sofredores. Aconteceu, porém, que certo dia, povos bárbaros invadiram o seu reino. Rapidamente, a fim de proteger o seu patrimônio, ele movimentou o seu exército. E apesar dos seus soldados lutarem bravamente a fim de defender o seu patrimônio, os bárbaros, a pouco e pouco, avançavam em direção do castelo. Até o momento em que os homens encarregados da sua segurança chegaram até ele e disseram: Senhor, precisamos preservar a sua vida. Eles já estão prestes a invadir o castelo. É preciso que o Senhor fuja e depois, mais tarde, volte fortalecido a fim de reaver tudo que lhe é de direito. O Senhor precisa fugir. Leve consigo apenas o necessário, o que o Senhor considerar de mais importante. Rapidamente, aquele homem, preparando a sua fuga, lembrou-se da joia de valor incalculável. Foi até aquele local seguro, retirou aquela pedra e a escondeu no interior das suas vestes. Depois, orientado por um dos seus homens, ele realizou uma fuga espetacular, valendo-se de um dos túneis secretos do castelo. 3 dias depois, esse homem ainda estava em fuga. Agora seguia por um caminho deserto, tentava encontrar um amparo, um socorro, um auxílio qualquer. Estava muito cansado, tinha sede, padecia fome, desesperado. Ele buscava por toda parte e não conseguia nada encontrar. Até que, muito cansado, ele tombou, caiu por terra, e quando caiu, a joia que estava escondida feriu-lhe o peito. Ele então se lembrou daquele tesouro, retirou a pedra preciosa do interior das suas vestes, contemplou-a pela última vez e disse o que seria as suas últimas palavras: Senhor, Senhor, eu tudo daria para que essa joia fosse um pedaço de pão. Cerrou os olhos do corpo físico. Algum tempo depois despertou na vida espiritual. Ainda se sentia cansado, ainda tinha sede, fome, mas agora tudo à sua volta era escuridão. Tentava voltar para casa e não conseguia. Não sabia o que estava acontecendo. Sentia-se perdido, desorientado. Sofria muito. Aquele homem, tão rico, tão poderoso,
chegava agora na vida espiritual mendigando um pouco de luz. Meus amigos, deixemos esses acontecimentos e vamos acompanhar um outro homem, também rico, poderoso, também detentor de muitos poderes e de muitos bens. O seu nome, Barsabás. Barsabás igualmente viveu de maneira egoísta, jamais se importava com o sofrimento do povo de seu reino. Apenas vivia exclusivamente para atender os seus desejos, para amontoar tesouros, para viver a vida intensamente. Barsabás também foi surpreendido com a morte. Agora, na vida espiritual, ele se encontra desorientado, perdido. À sua volta, escuridão completa. Um nevoeiro insistente envolve a paisagem. Ele tenta voltar para o castelo, tenta voltar para casa e não consegue. Sofre muito. E quando grita por socorro, inimigos invisíveis se aproximam. Vozes acusadoras o atacam, dizendo para ele: egoísta, prepotente, onde está o seu poder? Desorientado, ele foge daquelas vozes acusadoras, clama por socorro. Entretanto, o sofrimento continua. Depois de muito e muito padecer, Barsabás começa a cogitar da existência de um ser superior e diz para ele mesmo: se de fato Deus existir, somente Ele poderá me ajudar. Então cai de joelhos, recorda a sua vida, a sua prepotência, o seu egoísmo e chora demoradamente, arrependido. E depois busca a Deus através dos fios invisíveis da prece. Roga o socorro e o amparo divino. Barsabás orou tão arrependido e com tal sinceridade que a prece funcionou para ele como uma espécie de bússola. Após orar, abriu-se entre aquela escuridão e aquele nevoeiro um caminho de luz muito tênue, muito fraca, mas já era um caminho de esperança. Ansiando em receber auxílio, ele começa a seguir aquele caminho parcamente iluminado. Caminha, segue adiante e se depara, surpreso, com uma mansão de luz. Tratava-se de um verdadeiro palacete, todo ele ornamentado com pequenas estrelas azuis. Barsabás corre desesperado e vê, no pórtico daquela instituição luminosa, um mensageiro espiritual. Barsabás então se coloca de joelhos e clama por socorro e por auxílio. Aquele ser angélico então diz a ele: Barsabás, você chegou à mansão das orações. Todas as preces de gratidão que são realizadas na terra são registradas aqui. Cada estrela dessa que você observa é uma prece de gratidão que alguém realizou na terra. Ai de mim, disse Barsabás. Ai de mim, mensageiro, eu nunca fiz o bem na terra. Sim, Barsabás, eu vejo a sua existência, o egoísmo, a prepotência, a vaidade. Você nunca pensou que tudo que a vida lhe ofereceu fosse talentos que o Pai lhe concedeu. Jamais destinou parte desses recursos para ajudar aqueles que sofrem. É da lei, Barsabás, que o forte auxilie o mais fraco, que aquele que está à frente volte para amparar os que estão na retaguarda. Entretanto, você não chegou até aqui por acaso.
existe de fato uma oração em seu benefício. Uma dessas estrelas azuis pertence a você. Há 32 anos atrás, você ajudou alguém e essa pessoa orou agradecida a Deus. Barsabás, surpreso, enxugou as lágrimas e buscou antigas lembranças. Vasculhou o seu passado, mas não se recordava de ter ajudado alguém. Então, o mensageiro espiritual lhe esclareceu: Barsabás, há 32 anos atrás, certa manhã, você voltava dos seus folguedos de caça. Já se aproximava do castelo. Quando então você encontrou uma criança, esse menino ergueu as mãozinhas magras e pediu ajuda porque tinha fome. Você não era dado a ajudar os sofredores. A esses que viviam pelas ruas, pelas estradas, você os chamava de vagabundos, bandoleiros. Mas naquela manhã, olhando para os olhos tristes daquele menino, você se comoveu. Retirou então do seu alforje um pão e jogou para a criança. Esse menino se alimentou e depois orou a Deus, agradecendo o seu gesto de amor. Barsabás então recordou, buscou os recursos da memória e perguntou: mensageiro, será que se trata de Jonaquim, um menino enjeitado que vivia pelas cercanias do meu reino? Sim, Barsabás, ele mesmo, Jonaquim. Ele orou agradecido, e esta prece agora vem em teu favor. Há um sinal daquele ministro espiritual. Pequena estrela azul se desprendeu daquele palacete e veio ao encontro de Barsabás. O mensageiro ainda teve tempo de dizer: Barsabás, segue essa estrela. Ela o livrará do sofrimento, da angústia e da escuridão. Barsabás agradeceu comovido e começou a seguir a estrela que ia à sua frente. Mas em vez da pequena estrela azul conduzir Barsabás às alturas celestes, ela o trouxe de volta à crosta terrestre. Barsabás se viu em uma pequena cidade, uma aldeia. A estrela o levou até uma carpintaria. Emocionado, ele entrou e lá dentro, um homem de meia idade, pensativo, com algumas ferramentas trabalhava um pedaço de madeira. Barsabás se aproximou e, surpreso, identificou naquele carpinteiro a figura de Jonaquim, aquele menino que há 32 anos atrás ele havia ajudado. Sim, aquele carpinteiro, aquele homem de 40 anos de idade, era Jonaquim. Emocionado, Barsabás foi em sua direção, abraçou-o espiritualmente. Naturalmente, Jonaquim não lhe registrou a presença, mas sentiu-se envolvido em vibrações de muita paz. Até sorriu. Um ano depois, em uma tarde muito alegre e festiva, o carpinteiro Jonaquim trazia nos braços um presente do céu e apresentava aos amigos e familiares o filhinho que acabara de nascer. Em verdade, Barsabás conquistara perante a justiça divina, através de um pão que doara a uma criança necessitada, a oportunidade de renascer na terra, filho de Jonaquim, a fim de dar início ao ressarcimento dos seus antigos débitos. Meus irmãos, essas duas pequenas histórias, a primeira narrada pelo espírito Albino e a segunda
pelo espírito Humberto de Campos, têm muita coisa em comum. As duas historietas falam de dois homens ricos, soberanos, poderosos. Os dois viveram de maneira egoísta e prepotente, esquecidos da lei de amor que rege todos os seres e todas as coisas. Mas existe uma diferença entre esses dois homens. E a diferença entre ambos é exatamente um pão. Um pão que o primeiro jamais ofereceu a alguém. E um pão que o segundo, um dia, compadecendo-se de uma criança, estendeu as mãos e ajudou. E foi exatamente essa diferença, o pão, que modificou a trajetória de Barsabás. Foi através deste auxílio que ele fez a alguém que ele conseguiu na vida espiritual, perante a justiça divina, a oportunidade de renascer e de recomeçar. Analisadas assim, essas duas pequenas histórias nos levam a refletir sobre a influência do bem em nossas vidas. O quanto é importante a realização do bem nas nossas tarefas, na nossa convivência, no nosso aprendizado aqui na vida. Os benfeitores espirituais que se encarregam de auxiliar a humanidade, sempre que possível, falando aos homens da terra, seja pela psicografia, pela psicofonia, os espíritos são incansáveis em nos convidar à prática do bem, ao auxílio, à solidariedade, à fraternidade. Isso porque é lei da vida, faz parte da lei do Criador. Lei magnânima que Francisco de Assis compreendeu tão bem, e na sua oração inesquecível ele afirma: Senhor, é dando que se recebe. Ele entendeu a matemática divina, porque aqui, na ciência exata da matemática, se eu tenho 3 e ofereço 2, eu perdi 2 e fiquei apenas com 1. Mas na matemática divina as coisas acontecem de maneira diferente. Eu só tenho verdadeiramente aquilo que eu dou, aquilo que eu ofereço ao próximo. Por isso, o bem é tão importante. Diz Joana de Ângeles que quando fazemos o bem, na verdade nós estamos ajudando a outra pessoa, mas primeiramente nós estamos ajudando a nós mesmos. Porque o bem faz bem primeiramente para quem o realiza. É por isso que Emmanuel, através de Chico Xavier, disse certa vez: o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Veja que imagem interessante. Nós aqui e Deus lá. Mas existe um caminho. Existe uma ponte que nos conduz até Ele. E esta ponte é exatamente o semelhante, o nosso irmão, o nosso próximo. É ainda Emmanuel que vai afirmar: a distância que existe entre nós e o próximo é a mesma distância que existe entre nós e Deus. Ou seja, toda vez que eu me afasto de um semelhante, toda vez que eu me tranco no egoísmo destruidor, automaticamente eu me afasto do Criador. Mas toda vez que eu penso no próximo, toda vez que eu tenho consciência de que eu preciso ser útil, que eu posso e devo ajudar, toda vez que eu movimento recursos interiores em favor do meu semelhante, eu me aproximo do próximo e, consequentemente, me aproximo de Deus. Por isso, o bem é tão importante na nossa vida.
E por isso os Espíritos nos falam sempre da necessidade de nós realizarmos esse bem, de nós sermos úteis na comunidade em que nós vivemos. Mas André Luiz vai dizer algo muito interessante. Ele afirma: o bem que fazemos aos outros, amanhã ou depois, será sempre o nosso advogado. Veja que imagem interessante. O bem que fazemos ao próximo, amanhã ou depois, será sempre o nosso advogado. Foi o que aconteceu com Barsabás. Um bem que ele fez um dia a uma criança desamparada, veio advogar em sua causa no momento que ele mais precisava. Mas é Emmanuel que fecha essa questão de maneira brilhante, numa pequena mensagem intitulada Remuneração Espiritual. Diz o benfeitor que da mesma maneira que nós trabalhamos profissionalmente aqui na Terra e recebemos no final do mês um salário, um pagamento, quando atuamos no campo do bem, quando servirmos com amor, existe também um pagamento, o que Emmanuel chama de remuneração espiritual. É lógico que essa remuneração não altera o saldo da nossa conta bancária, não enche a nossa carteira de novas moedas, mas traz luz para a nossa alma. E diz Emmanuel que o poder do bem é tão grande que se a justiça divina nos alcançar na encarnação presente, a fim de ressarcirmos antigos débitos do passado, se nos encontrar servindo por amor no campo do bem, pede à misericórdia divina que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, o bem, a força do bem é tão grandiosa que ela pode mudar os acontecimentos da nossa vida. Já disse Chico Xavier certa vez que nos planos da evolução o homem precisa perder água. E ele afirma que há duas maneiras do homem perder água: através das lágrimas ou através do suor. E muitas vezes, atuando no bem, nós podemos mudar essas questões. Nós podemos, em vez de perder água através das lágrimas, nós podemos perder água através do suor, na realização do bem comum. Mas existe uma outra pequena história de Humberto de Campos também, que fala de maneira mais incisiva como o bem pode nos influenciar e nos ajudar. Diz o benfeitor que em uma pequena aldeia, um rapaz se preparava para ir à floresta buscar lenha para o seu consumo. Quando ele ia saindo da aldeia, um ancião, homem muito sábio e com poderes espirituais, chamou rapidamente o rapaz e disse a ele: meu filho, eu tive uma visão. Não saia da aldeia. Um perigo iminente acompanha os teus passos. Se você sair, você poderá não retornar mais. O rapaz, embora conhecesse a fama daquele profeta, na sua inexperiência e ousadia, disse assim: mas, Senhor, eu vou apenas na floresta, é um trecho curto, eu vou buscar lenha e volto, nada vai me acontecer. Meu filho, não vá, eu vejo que um perigo ronda os teus passos. Não, Senhor, nada vai me acontecer. Então, o ancião respeitou o livre-arbítrio daquele jovem. Ele então começou a empreender a sua pequena viagem. Seguia em direção da floresta, quando se deparou com um mendigo. O velhinho ergueu as mãos e pediu amparo, porque estava com fome. O rapaz havia levado pouca coisa, porque não se demoraria, apenas um pouco d'água
e um pão para a sua merenda. Mas diante da necessidade daquele homem, ele retirou o pão do seu alforje, partiu o pão ao meio e deu uma parte para aquele necessitado. Prosseguiu então a sua jornada, alcançou a floresta e começou então a recolher os galhos secos, os gravetos, a fim de utilizar. Juntou um tanto de gravetos e amarrou, fazendo um pequeno feixe. Recolheu outra parte e fez um segundo feixe, 3, 4, 5, 6. Depois, reuniu esses pequenos feixes, passou uma corda, amarrou, jogou aquela carga sobre as costas e retornou para a aldeia. Ele estava se aproximando, estava chegando na aldeia, feliz, satisfeito, cantarolando, quando um dos moradores, que havia presenciado o diálogo do jovem com o ancião, surpreso, correu até a casa daquele homem e disse: Senhor, eu sei que és verdadeiramente um profeta, porque tudo o que dizes acontece. Mas hoje foi diferente. Aquele rapaz que o Senhor conversou, ele foi à floresta e está voltando. Veja, está chegando, está bem, nada lhe aconteceu. O velhinho então disse: não pode ser, minhas visões nunca me enganaram. Vamos até lá. Chegaram diante do rapaz que estava bem e feliz. O velhinho perguntou: meu jovem, nada de mal te aconteceu? Não, Senhor, eu não disse. Eu apenas fui buscar lenha e voltei, nada me aconteceu. Não é possível. Deixa-me ver o fardo que você traz. E intuído naturalmente, o velhinho começou a examinar os pequenos feixes de lenha. Abriu o primeiro, os gravetos caíram, tudo estava certo. Abriu o segundo feixe. Quando então ele abriu o terceiro feixe de lenhas, entre as varetas ele viu uma serpente altamente venenosa. Entretanto, quando as varetas se uniram e ele amarrou, a serpente foi partida ao meio. Então ele disse: vejam, eu estava certo. A serpente venenosa, o perigo estava muito próximo. O que aconteceu, meu jovem, para que os acontecimentos da vida se modificassem? O que você fez? Nada. Eu fui à floresta, apanhei os gravetos e voltei. Você não ajudou nenhum animal? Não, nada. Não encontrou ninguém no caminho? Não encontrei. Bem, na ida eu encontrei sim um mendigo. E o que aconteceu? Nada. Ele estava necessitado, me pediu ajuda e eu parti o meu pão e dei uma parte para ele. Então os olhos daquele profeta brilharam. Ele sorriu e disse: ah, sim, tudo então está explicado. O que fazer se a justiça divina se sensibiliza e se deixa influenciar por um simples pedaço de pão? Com essa frase, Humberto de Campos encerra a lição, pedindo-nos séria reflexão sobre a vida. O que fazer se a justiça divina se deixa influenciar e se sensibiliza com um simples pedaço de pão oferecido a quem necessita? De fato, meus amigos, o bem faz bem primeiramente para quem o realiza. Nós abraçamos uma doutrina que tem por lema: fora da caridade não há salvação. Fora do bem, fora do amor, o espírito não alcança a plenitude espiritual. Nós não alcançamos o que Jesus chamou a conquista do reino dos céus. É essa ponte que nos liga a Deus, é o amor ao semelhante, é o bem que nós podemos fazer. E Allan Kardec
foi realmente muito feliz nesta frase: fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora do espiritismo, porque ele incorreria no erro das outras religiões, querendo ser o dono da verdade absoluta. Porque Allan Kardec entendia que religião não é o fim, religião é o meio que nos conduz ao fim, e o fim é o amor, é a lei do bem que envolve todos os seres e todas as coisas. Eu não sei se os amigos perceberam, mas nessas historinhas que nós contamos, existe um ator principal. Como nas novelas da Globo, não é? Tem sempre um protagonista, o ator principal, não é? A novela que terminou há pouco tempo, o Império, o ator principal era quem? Comendador. Muito bem, o pessoal vê novela. E nessas histórias que nós narramos, quem seria o ator principal? O bem, quase, alguém falou aí. O pão. O pão fez a diferença em todas elas. Foi o pão que o primeiro homem não deu, o pão que o segundo ofereceu e o pão que esse jovem partiu ao meio. O pão é que modificou todos os acontecimentos. E é muito interessante que Jesus usou a imagem do pão para falar de amor e de solidariedade. Na última ceia, estando com os discípulos, ele parte o pão e distribui e diz a eles: comei, esse é o meu corpo. A igreja, apoiada nesta narrativa evangélica, criou um culto exterior, né? Um ato exterior. Então eles têm um pequeno pãozinho, uma massinha, a hóstia, que os fiéis recebem, e o padre diz: corpo de Cristo. No Espiritismo nós não temos esta prática, mas estudamos a narrativa evangélica, ela é rica em ensinamentos, e o espírito da letra nos diz que Jesus não estava se referindo ao corpo físico. Quando ele parte o pão e dá aos discípulos dizendo: comei, este é o meu corpo, ele está se referindo ao corpo da sua mensagem, ao corpo do Evangelho, que é o amor, o bem. Então ele diz: se alimentai desse amor. E depois ele vai dizer aos discípulos: ide e pregai, levai esse amor à multidão. Mas há um outro momento brilhante em que Jesus, mais uma vez, se vale do pão para falar de amor. Ele está cercado pela multidão, ele olha e comenta com os discípulos: eu tenho compaixão do povo, a multidão tem fome. E voltando-se para um deles, ele diz: que tendes aí? E o discípulo tímido diz: Senhor, quase nada, essa multidão aí, eu tenho apenas alguns pães. E Jesus pega os poucos pães e, com a sua autoridade moral, ele começa a agir nos fluidos espirituais, no laboratório invisível da natureza. Começa a trabalhar as energias, esses fluidos, vai condensando esses fluidos, vai dando a ele as propriedades do pão. Jesus faz em segundos o que os químicos fazem nos laboratórios. Trabalha os elementos da natureza, dá as propriedades do pão, começa a materializar esses recursos. Está lá no Evangelho o fenômeno da multiplicação dos pães. Diz a narrativa que todos comeram e ainda sobraram muitos cestos com pães. Nós ficamos maravilhados com a multiplicação dos pães e quase sempre esquecemos esse pequeno detalhe da narrativa. Ele voltou-se para o discípulo e disse: que tendes aí? Senhor, quase nada, apenas alguns pães. Jesus precisou do pouco que os discípulos tinham a fim de multiplicar as bênçãos para a multidão aflita.
O tempo passou, meus amigos. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, a paisagem da terra se transformou, mas ainda as necessidades humanas são as mesmas. A humanidade tem fome. Há aqueles que têm fome de pão, há aqueles que têm fome de luz, há aqueles que têm fome de amor, há aqueles que esperam uma gentileza, um abraço, um carinho, há os que mendigam um pouco do nosso tempo, a fim de usarem os nossos ouvidos para falarem das suas dores e dos seus problemas. E Jesus continua amparando o homem. E ele volta-se para nós, os seus discípulos da atualidade, e pergunta para mim, para você, para você, para você também: que tendes aí? E nós, como discípulos de Jesus no passado, a gente diz: Senhor, eu não tenho nada, quem sou eu? Eu sou tão pequenininho, eu não sei, eu não sou nada, eu não tenho nada, é muito pouco. Que seja uma migalha, ofereça essa migalha a Jesus, Ele vai multiplicar em bênçãos em favor das pessoas. Nós somos chamados, meus amigos, a fazer aquilo que podemos fazer. A vida espiritual não exige o impossível. Os Espíritos não pedem que nós saiamos reformando o mundo inteiro. Eles solicitam apenas que cada um possa florescer onde foi plantado. Se cada um florescer onde está plantado, o mundo inteiro se transformará em um jardim abençoado. Então, façamos a nossa parte, realizemos o bem, estendamos as mãos, saiamos de dentro de nós, porque é isso que alimenta a nossa alma. O bem que fazemos é um bem primeiramente para nós mesmos. Quando os Espíritos afirmam que é através do próximo, que é através do nosso irmão que nós alcançamos plenitude, eles não estão brincando, eles estão afirmando que a nossa felicidade é constituída das alegrias que nós somos capazes de fazer ao nosso semelhante. Que nós possamos então levar a mensagem do Evangelho sempre viva e sempre nova para os nossos dias, e lá fora, na labuta, nas lutas da existência, que nós possamos pensar que nós temos alguma coisa a oferecer. Não vamos desdenhar o pouco que nós temos. Um edifício se ergue tijolo a tijolo. Um livro nobre é constituído de letrinha por letrinha, e uma floresta imensa tem por berço uma simples semente. Que nós possamos oferecer a nossa migalha em casa, aos nossos familiares, no trabalho, na rua, onde a vida nos colocar, que nós possamos oferecer flores de esperança, distribuindo esse pão de amor que Jesus nos convida a todos, porque sem dúvida, como afirma Emmanuel, o coração do Evangelho é o amor, mas o espírito do Espiritismo é a caridade. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Obrigado.